Ah, eu tô velha demais, meu tempo já passou, agora eu só quero descansar. Quantas vezes você já ouviu isso? Ou pior, quantas vezes você mesmo já pensou isso? Tá tudo bem, tá? Agora vamos falar sério? Você conhece alguém que um dia era cheio de vida e de repente começou a murchar? Pois, saiba de uma coisa, não é doença não. Nada de acidente, mas de desistência. Pois eu preciso dizer algo que hoje talvez você nunca tenha ouvido com tanta clareza. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo é ele mesmo. Pode aumentar até 30% o risco de morte entre quem? Os idosos. 30% não é exagero. É ciência. E o pior erro que um idoso é isso mesmo. Você aí, ó, pode cometer depois dos 60, não é envelhecer, tá? É parar. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Bom, fica comigo, porque hoje você vai descobrir 5 coisas, 5, que pode mudar completamente o que você pensa sobre envelhecimento e sobre o que faz movimento. Primeira coisa, vocês vão entender por que parar de se movimentar é literalmente um sinal de que seu corpo interpreta como desistência. E o que acontece no seu organismo quando isso acontece? Você vai se surpreender com o que a ciência já provou sobre isso. Segunda coisa que nós vamos falar sobre um dado chocante sobre o sedentarismo no Brasil, que ninguém te conta, tá? Nas consultas médicas, e que explica porque tantas pessoas estão envelhecendo mal, mesmo tendo ó, dinheiro, mas falta saúde. Terceiro, o que realmente acontece com o seu cérebro quando você para de se exercitar depois dos 60. E não é só o corpo que sofre, tá? Sua mente, sua memória, sua alegria de viver. Eu vou te provar como isso está conectado com esse envelhecimento aí que quer tomar conta de você. Quarto, porque você não precisa virar atleta, não precisa ir à academia pesada, não precisa de nada sofisticado. E qual é o ponto de partida mais simples e poderoso que existe? E o quinto passo, o segredo das pessoas de 75. O segredo, tá? Que eles ainda têm muita energia. Muito mais do que muitas de 30, tá? O que elas fazem de diferente que você pode começar hoje mesmo aí agora onde você tá. Porque eu já comecei a seguir esses passos. Porque vocês lembram, né? Eu, Denise Porfírio, vou viver até 120 anos. Então, pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou enfermeira, sou morfologista, mentora de saúde, escritora de 2 livros, tá? O Poder da Escolha, este aqui, e Muito Além da Fome. Mais do que os títulos, o que me dá autoridade para falar sobre isso com você. Eu vivi na pele, enfrentei um diagnóstico onde falaram que a minha vida estava, ó, tinha acabado. Tinha pouco tempo de vida. Eu falei, eu superei a obesidade tipo 3, eu superei depressão. E foi justamente nesse processo de reconstrução que eu aprendi de dentro para fora que o corpo humano tem uma capacidade de regeneração que a medicina convencional raramente conta. E eu decidi, antes de chegar aos meus 60 anos, mudar a rota da minha vida. Hoje aqui neste canal eu ajudo mulheres, ajudo homens, especialmente os brasileiros que estão no exterior, nosso povo brasileiro aí no Brasil, a restaurar a saúde, reduzir a inflamação, equilibrar o metabolismo, recuperar a qualidade de vida. Meu trabalho une ciência, hábitos de vida e principalmente espirituais. Porque eu acredito que o corpo foi criado para funcionar em equilíbrio, quando cuidamos do que consumimos, do que pensamos e de como vivemos. Se eu vou viver até 120 anos, eu vou viver com saúde plena. E se eu vou conseguir viver, você também vai. Agora, se você ainda não se inscreveu neste canal, você é muito bem-vindo para fazer isso. Aperta aqui no botão de inscrição. Ative o sininho, porque aqui eu não fico falando de teoria vazia, tá? Eu trago conteúdo real, baseado em ciência e espiritualidade, de quem viveu na carne e sabe o que é restaurar a saúde do zero. Você não vai querer perder nenhum vídeo. Então, cai pra dentro, seja muito bem-vindo. Bora que bora! Eu não quero estar sozinha com 120 anos, não. Tô aqui, ó, com corpite aqui nos meus 4.6, pronta pra junto com você a gente avançar um próximo nível. E você que já tá aí nos seus 60, 70, 80 e decidiu hoje a dar uma volta na tua vida com saúde, bora que bora. Senta e preste bem atenção, porque hoje eu vou te mostrar por que você vai ouvir nos próximos minutos, pode literalmente mudar o caminho dos seus próximos anos, tá? Antes de tudo, respira, espreguiça, para bastar bastante oxigênio aí no teu corpo. Preste bastante atenção e bora que bora. O Brasil está envelhecendo e isso importa muito pra você. Denise, você fala que os brasileiros estão no exterior. Pois é, o nosso sangue tá lá, as nossas crenças estão lá. Nós vamos começar com um dado que precisa estar na sua cabeça. Segundo dados do IBGE, a população idosa no Brasil ultrapassou 32 milhões em 2024, representando cerca de 15% da população total. E em 25 anos, o número de idosos no Brasil vai dobrar. Esses dados são institutos de estudo, tá, para políticas de saúde, que também afirma que o número de idosos vai superar o de crianças até 2031. Isso significa que envelhecer é uma realidade de massa, em massa no Brasil. A questão não é somente envelhecer, é
como você vai envelhecer. Porque a expectativa de vida ao nascer do Brasil era de 40,5 anos em 1950. Chegou a 76 anos em 2024 e deve atingir 87 anos em 2100. Você vai viver mais. A pergunta é, com qualidade ou com sofrimento? Eu vou viver 120, vou sair dessas estatísticas, mas eu quero saúde. E você? Aqui está o problema central. 6 em cada 10 brasileiros não atingem os níveis recomendados de atividade física pela Organização Mundial de Saúde. Segundo o Vigitel, em 2024, o Ministério da Saúde, apenas 40,6% da população pratica exercício regularmente. Ou seja, tá? A maioria das pessoas está chegando à terceira idade já com histórico de inatividade acumulado por anos. E isso tem um preço altíssimo. E quando o nosso corpo acontece dele parando, você vai ver o que acontece com o corpo quando ele para. Eu quero que você entenda isso de verdade, não como estatística fria, mas como algo que diz respeito ao seu corpo agora. Se a gente parar o vídeo agora, presta atenção no seu vizinho da direita ou no seu vizinho da esquerda. Se você já está com seus colegas na praça jogando as cartinhas, observa eles. Observa para vocês verem como que bate os dados. Nessa fase da vida é muito comum haver perda de massa muscular e óssea, tá? O que pode afetar o equilíbrio, o deslocamento, a mobilidade, isso é natural. Faz parte do processo, mas quando você adiciona sedentarismo, em cima desse processo natural, a coisa se agrava de um jeito que assusta muito. A inatividade, ela pode levar à perda da massa muscular, acelerando o processo natural de quem? Da sarcopenia, que eu falo nesse vídeo aqui, ó, assista esse vídeo aqui. Segundo estudos, uma diminuição do número de passos diários em apenas 14 dias pode reduzir aproximadamente 4% da massa muscular de idosos, porque não se produz mais como antigamente. 14 dias, 2 semanas sem se movimentar direito, já causa perda muscular imensurável. Imagina anos de inatividade. Imagina você que nunca fez um exercício. Não para por aí, tá? As evidências científicas mostram que a longos períodos em um comportamento sedentário, relacionados ao maior risco de mortalidade, ao surgimento de quê? Diabetes, doenças cardiovasculares, de câncer, independente da quantidade de atividade física praticada. Isso quer dizer que, mesmo quem faz uma caminhada leve de vez em quando, mas passa o resto do dia sentado, ainda está em risco, tá? Pensa assim comigo, o sedentarismo é como uma torneira, pingando, dentro de casa, cada dia que passa. A água vai correndo a estrutura, tá? Não é nem correndo, é corroendo a estrutura. Você não vê no começo, mas um dia o estrago já está feito. Lembra da goteira, ó? Pim, 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 pim. O sedentarismo, ele arrebenta com outra coisa, com a tua mente. Agora diga, se você já aprendeu algo novo, eu já mereço um like, né? Para esse YouTube entregar para mais pessoas, isso ajuda muito o canal a crescer. Ele entende que está sendo bom e aí manda para outras pessoas. Se foi bom até aqui, se você já descobriu algo novo, já clica aqui no like e manda o like pra frente. Eu quero te falar de algo que pouquíssimas pessoas mencionam quando o assunto é exercício para idoso, tá? Como impacta a sua mente. Um dos fatores de risco para demência, como o Alzheimer, é ter um estilo de vida sedentário. E a prática de atividade física regular, tá? Aumenta a circulação de sangue para o cérebro, estimula a formação de novos neurônios, o que permite que a atividade física cerebral fique mais aguçada. Esse vídeo aqui, ó, eu falo muito sobre o Alzheimer. Presta atenção na conexão. Essa formação de novos neurônios, isso mesmo, seu cérebro pode continuar crescendo e se renovando depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80, desde que você não pare de se movimentar. Além do fortalecimento físico e muscular, que ajuda a prevenir quedas, as atividades auxiliam na prevenção de demência, na depressão, na ansiedade. Outros benefícios do exercício físico incluem aumento da vascularização cerebral, que ajuda na memória e nas funções cognitivas. Quando alguém diz que parou de lembrar das coisas, que ficou mais ansioso, que a tristeza aumentou depois dos 60, uma das primeiras perguntas que eu faço é: como você parou de se movimentar? Como que você parou? Porque muitas vezes a resposta é sim, tá? E aí você entende porque o corpo e a mente são inseparáveis. Um risco que ninguém conta pra ninguém, tá? Essas quedas que você passa. Essas quedas aí, ó. Agora compartilha esse vídeo agora com alguém que você ama, que precisa ouvir isso, porque pode ser a decisão mais importante que você tomou hoje, tá? Por essa pessoa. Porque segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, as quedas são a terceira causa de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos no país. Sendo que 70% delas ocorre onde? Em casa. 30% dos idosos caem ao menos uma vez por ano, e aproximadamente 25% precisam ser hospitalizados. Isso é gravíssimo. Uma queda para um idoso sedentário pode ser o início de uma cascata que muda tudo. Os idosos já sofreram quedas no passado, têm até 2/3 de chance de experimentar uma nova queda no ano subsequente. Isso se dá por diversos fatores, como a perda de mobilidade, a redução da massa óssea, e também pode estar associado ao sedentarismo. Estou preparando um vídeo para você saber sobre os ossos. É chocante
chocante o que os dados revelam. Mas aqui está a boa notícia. Programas de exercício físico que focam no fortalecimento muscular, no equilíbrio, têm se mostrado eficazes na redução do risco de queda. Ou seja, mover o corpo com consistência é literalmente uma proteção de vida. Agora, Denise, o que eu posso fazer? Começa pequeno, mas começa. Muita gente pensa que para ter resultado precisa sofrer, precisa ir para academia, cara, de equipamento moderno, um personal trainer do lado. Não precisa. Você quer? Vai, mas não precisa, tá? Basta você ser incentivado a praticar exercícios físicos regularmente. Uma caminhada, mínimo 20 minutos diário, uma natação, uma dança, um exercício de força, tá? Pegar um peso para fortalecer a musculatura, são excelentes opções para o envelhecimento ativo. Simples assim, ó. Uma caminhada leve já muda a bioquímica do seu corpo, já ativa a circulação, já ativa o cérebro. Manter-se fisicamente ativo ajuda a prevenir doenças crônicas como a diabetes, doenças cardíacas, osteoporose. A sua atividade mental, como leitura, a resolução de puzzle, pode prevenir o declínio cognitivo, como a demência, a manutenção de força, flexibilidade, mobilidade. Permite que os idosos realizem as atividades diárias comendo ajudas, preservando a sua independência. Independência é real, essa palavra mais bonita que existe quando o assunto é envelhecimento. Pode se cuidar, pode se movimentar, pode viver sem depender de ninguém para as coisas básicas. Isso não se compra, isso se constrói dia a dia. Escolha a escolha. Conta aqui nos comentários qual é o seu maior obstáculo que te impede de se movimentar hoje. Escreve aqui embaixo, eu quero saber a sua resposta. Conta pra mim, se você é daqui dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Conta, já chegou nos 60, nos 70. Denise do céu, tá doendo todo, eu não posso escorregar. Não escorregue. Não fique esperando o sul, tá? Porque o que você vai fazer com dinheiro? Conta pra mim, prostrado numa cama? Bom, eu falei dos riscos aqui, tá? Eu falei sobre o que acontece no corpo, na mente, falei sobre os dados que a ciência comprova, mas agora eu preciso te dizer a coisa mais importante deste vídeo. Um insight que, se você levar para a vida, vai mudar tudo. Não é sobre exercício, é sobre algo muito, muito profundo. Presta atenção no que eu vou te falar. Tá sentado? Pois é. O maior erro depois dos 60 não é a falta de força muscular, tá? Não é a pressão alta, colesterol elevado. O maior erro é a narrativa de que você chegou ao fim. Essa mentira que colocaram na tua vida. Depois dos 60 acabou. Porque quando você aceita essa narrativa, o corpo obedece. A mente trava, a vida encolhe. Mas quando você decide, eu disse decide, porque é uma decisão ativa, consciente, que existe vida dentro de você. Que ainda existe manhãs pela frente, que ainda existe abraços, viagens, risadas, histórias para contar. Quando você toma essa decisão, o corpo responde. A ciência prova isso. A longevidade, a vida saudável envolve um prolongamento da vida com qualidade. É bom cuidar de neto? Mas tu tá jovem demais pra parar tua vida cuidando de neto. O envelhecimento ocorre de forma que as pessoas mantenham sua saúde física, mental e emocional. Você passou a vida inteira parada, cuidando. Vai cuidar de você. Vai ter uma saúde física, mental e emocional. Tudo junto, tudo conectado. Eu passei por várias cirurgias, 2 cirurgias cerebrais, por 5 partos. Passei pela obesidade severa. O que me reconstruiu não foi o protocolo de saúde, as estatísticas, foi a decisão de continuar. De não aceitar que minha história tinha acabado. Eu sei que cada célula do meu corpo, que também está disponível para você, o envelhecimento não pode ser seu motivo de isolamento. A segregação é mais uma oportunidade para a superação. Eu quero ver você lutando pelo teu corpo. Você lutou por tanta gente. Você não está velho, você só não pode parar. Você entende isso? Você cuidou de uma família, você cuidou de sonhos de pessoas, você carregou pessoas. Agora é hora de você cuidar de você. Resumindo, tá? Tudo que nós vemos aqui hoje, o sedentarismo mata mais do que a maioria das doenças que você conhece. O movimento protege seu corpo, o cérebro, a alma, e começa com um passo, literal e figurativamente. Eu preciso de você para me motivar. Entende isso? Se esse vídeo fez sentido para você, faz uma coisa, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu comentário aqui embaixo. Escreve aqui, eu escolho continuar, Denise. Eu escolho, Denise, ser exemplo para vocês jovens a não desistir da vida. É só uma frase, tá? Que parece pouco, mas é uma grande decisão. Eu escolho continuar. Decisões mudam destinos. Presta atenção nisso. Compartilha com alguém que você ama e que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes uma mensagem simples pode reacender uma vida inteira. Muito prazer, sejam todos bem-vindos e eu te vejo no próximo vídeo. Lembre-se, você não está velho. Você só jamais vai parar. Bora que bora? Te vejo no próximo vídeo. Bora!